eleitor brasileiro, amigos e amigas. Sou advogado há quase 25 anos e nunca vi tanta manipulação eleitoral como estou vendo agora. O monopólio da mídia tenta subverter conceitos jurídicos básicos e fico surpreso que nenhum jurista tenha denunciado isto. A verdade é que partido político é uma pessoa jurídica e, como tal, não comete crime. Quem comete crime é a pessoa física. Dessa forma, não é possível que o partido político cometa crime. E o que é pessoa física? É a pessoa de carne e osso. É aquele que tem certidão de nascimento, registro geral e CPF. Então, por que o monopólio da mídia tenta incriminar o PT, Partido dos Trabalhadores, se o PT é uma pessoa jurídica, se o PT não comete crime, como se o PT fosse corrupto, como se o PT cometesse crime tipificados no artigo 333 de corrupção ativa e 317 de corrupção passiva, quando apenas a pessoa de carne e osso comete crime? Para responder essa pergunta, você precisa saber nas mãos de quem estão o monopólio da mídia. Por exemplo, a Globo pertence aos bilionários filhos de Roberto Marinho. O SBT pertence ao bilionário Silvio Santos. E a Record pertence ao bilionário Bispo de Macedo. Você viu que os donos das principais emissoras de TV são bilionários. E quantos bilionários tem o Brasil? O Brasil tem 65 bilionários para uma população de 200 milhões de habitantes. Tão poucas pessoas assim concentrando tanta riqueza necessita de uma ideologia dominante para impor a ideologia do capital e do mercado. Os donos da mídia também são bilionários e, portanto, querem impor a ideologia do capital e do mercado. E o fazem ainda que tenham que incriminar aqueles que lutam para valorizar o trabalho e as políticas sociais, como o Partido dos Trabalhadores. É por isso que você viu, apesar de não poder cometer crime, o PT é taxado de corrupto, apenas porque ele valoriza mais o trabalho e as políticas sociais. Apesar de ser taxado de corrupto pela mídia, dos grandes partidos, o PT é o partido que tem menos políticos caçados por corrupção. Ao todo são 10. O DEM tem 66, o PMDB tem 59 e o PSDB tem 58. Ou seja, aproximadamente 6 vezes menos do que os outros partidos. Outro ponto importante, política é um pouco parecido com religião. Na religião, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Na política, ou você serve ao povo ou às elites econômicas. O PT representa os trabalhadores, o povo em geral, porque defende a valorização do trabalho e as políticas sociais. O PSDB defende os interesses do capital e do mercado, em resumo, os bilionários. As elites econômicas brasileiras não são como as elites econômicas dos Estados Unidos, por exemplo, e dos países da Europa, que sabem que um país é feito pelo seu povo. E nesse país, apesar de existirem ricos e pobres, as elites dominantes se preocupam com as condições mínimas do povo, tais como saúde, como educação. E no Brasil, as elites dominantes não têm essa preocupação social e muitas vezes querem ver o povo na miséria. O governo do PT entende que os ricos não precisam da ajuda do governo para ficarem mais ricos. Vale a máxima, dinheiro faz dinheiro. São os pobres que precisam de políticas sociais. O PSDB visa que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. E estão no governo apenas para ajudar que os ricos fiquem mais ricos. A mídia, como você vê, não é contra a corrupção, pelo contrário, dela se favorece. A Globo, por exemplo, apoiou a ditadura militar, onde ocorreram vários escândalos de corrupção, como Itaipu, Carajás, a Ponte Rio-Niterói, e apoiou também a eleição de Fernando Collor, um governo que foi afastado por impeachment em função de escândalos de corrupção dele com o seu tesoureiro PC Farias. A mídia não é contra a corrupção, a mídia é contra o PT. A mídia usa a corrupção apenas para incriminar o PT, ainda que ela seja praticada por pessoa física, pessoa de carne e osso, que deve ser condenada, julgada, apurado, e se for condenado, se restar comprovado que é corrupto, ser condenado na forma da lei. Por que busca desmoralizar o PT publicamente para que ele perca força, para não poder continuar lutando, defendendo o trabalho e as políticas sociais?
Se o candidato Aécio Neves ganhar, isto é, se o candidato do capital ganhar, se o candidato dos 65 bilionários do Brasil ganhar, e a sua rede de sustentabilidade, não se ouvirá falar mais de corrupção, porque será a volta da corrupção bilionária que suga o dinheiro dos programas sociais, mas que mídia nenhuma tem interesse em falar. Assim, se você é realmente contra a corrupção no Brasil, vote Dilma, vote 13, porque é a única forma da mídia continuar noticiando a corrupção. É a única forma de se ter esperança dos corruptos de carne e osso que cometem esses crimes serem processados, condenados e presos. Assim, se você é a favor de políticas sociais, vote Dilma, vote 13, porque é a única forma do Brasil continuar a ter políticas sociais de inclusão. Assim, povo brasileiro, meus amigos e minhas amigas, dê o seu voto consciente dia 26 de outubro. 26 é 13 duas vezes. Pense nisso, povo brasileiro. Eleitores.